Minha namorada me deixou durante o meu tratamento contra o câncer para voltar com o ex, mas agora ela quer voltar porque ele a traiu novamente. Quando me diagnosticaram com câncer no ano passado, pensei que minha vida não poderia piorar. Eu estava apavorado, sem saber se iria sobreviver ou como seria minha vida depois disso, mas ainda tinha algo que pensei que me ajudaria a sobreviver a este diagnóstico: Raquel. Estávamos juntos há 3 anos e eu pensei que ela me ajudaria a passar por isso e sairíamos mais fortes do que nunca. No início, Raquel realmente se esforçou. Ela vinha comigo às consultas médicas, segurava minha mão quando eu me sentia fraco e me fazia rir quando não havia nada pelo que rir. Havia noites em que me sentia muito doente para sequer me levantar da cama e ela me fazia sopa ou me trazia água. Lembro-me de ter pensado que se sobrevivesse a isso, dedicaria o resto da minha vida a compensá-la por ter estado ao meu lado. Mas as coisas mudaram mais rápido do que eu esperava. Poucos meses após o início do tratamento, Raquel começou a se distanciar. No começo não era evidente porque eu pensava que ela estava cansada por todo o esforço. Pensei que também era difícil para ela. Não queria ser egoísta, então não disse muito quando ela começou a passar mais tempo com os amigos ou quando nossas conversas se tornaram mais curtas. Depois piorou. Ela cancelava os planos de me acompanhar aos tratamentos dizendo que precisava de um descanso ou que não suportava me ver assim. Pensei que seria algo temporário e que ela só precisava de algumas semanas de descanso para se recuperar, mas não nego que no fundo eu estava com medo. Quando ela deixou de perguntar como eu me sentia, soube que algo havia mudado. O ponto de ruptura chegou depois de um dos meus dias mais difíceis. Eu tinha tido uma sessão de quimioterapia que me deixou arrasado e mal conseguia manter os olhos abertos. Raquel veio naquela noite e, em vez do consolo que eu esperava, me disse que não podia continuar. Te asseguro que isso faz seus olhos se manterem bem abertos. Ela disse: Não sou forte o suficiente para te ver passar por isso. Pensei que os casais deveriam estar lá quando as coisas ficassem difíceis, especialmente depois de tanto tempo. Como você responde a alguém que te diz que não consegue suportar sua dor? Não consegui dizer nada. Ela foi embora naquela noite e me deixou ainda mais arrasado do que a sessão que eu tinha tido antes. Não passou muito tempo depois que ela saiu da minha vida que descobri para onde ela tinha ido, de volta para o ex, a quem chamarei de Matt. Não vou revelar nomes verdadeiros, mas mudei os nomes. O mesmo cara que ela uma vez descreveu como uma bandeira vermelha, o cara que a traiu várias vezes e partiu seu coração antes de nos conhecermos, o que tornava tudo mais difícil de entender. Eu estava lutando pela minha vida e ela me deixou para voltar com alguém que a tratou como lixo. Fiquei sabendo através de amigos em comum que tentaram evitar o assunto, mas a verdade veio à tona. Raquel e Mac tinham se mudado juntos novamente. Lembro-me de estar sentado ouvindo essa notícia. Meus amigos não queriam me contar para não me fazer sentir pior do que eu já estava. Entre o tratamento e a rotina, eu não precisava de mais notícias desse tipo, mas ao mesmo tempo, precisava saber. Não só sentia que meu coração tinha sido partido, mas também me sentia humilhado. Houve noites em que não conseguia dormir pensando em tudo isso. A pergunta que eu sempre tinha na minha cabeça era se eu tinha perdido alguma coisa, se tinha feito algo errado. Mas a verdade é que eu estava doente. Só isso. E ela não conseguiu lidar com isso. Com o tempo deixei de tentar entender, de me preocupar com isso e comecei a me curar, pelo menos mentalmente. Eu não tinha outra opção a não ser me concentrar em melhorar. Não podia me dar ao luxo de gastar energia ficando com raiva ou ressentido quando estava lutando com algo mais difícil. Aqui tenho que agradecer a minha família e amigos porque eles estiveram lá para substituir Raquel em tudo relacionado ao meu cuidado e tratamento, enquanto eu tinha que fazer a minha parte em relação à minha saúde mental e física. Tenho que admitir, eu não era a pessoa mais fácil de lidar. A fraqueza que eu senti e tudo que passei não me tornaram a pessoa mais positiva do mundo, mas eu tentei, e agradeço que eles tenham feito o esforço comigo. É assim que você descobre quem realmente vale a pena nos momentos mais baixos da sua vida. E isso eu nunca vou esquecer. Com eles ao meu lado eu consegui superar tudo. À medida que o tempo passava, percebi que era mais forte do que pensava. Quando terminei minha última rodada de tratamento e ouvi a palavra remissão, chorei. Não apenas porque havia sobrevivido ao câncer, mas porque foi como se tirassem um peso enorme que estava oprimindo meu peito havia algum tempo. No entanto, isso nos traz até agora e é o que me leva a escrever isso. Sei que este não é um sobretudo de sobreviventes de câncer, então minha história não é apenas sobre isso. Há algumas semanas ouvi por acaso que Matt havia traído Raquel novamente. Aparentemente ela não esperava. Pensava que eles tinham resolvido as coisas. Foi surreal. Ela me deixou no meu pior momento por alguém que já a havia decepcionado e agora estava surpresa por ele ter feito exatamente a mesma coisa de novo. Para ser honesto, não senti simpatia por ela. Foi mais como uma sensação de reivindicação. Não porque eu quisesse que ela sofresse, mas porque confirmou o que eu já sabia. Ela tomou sua decisão e foi a pior que poderia ter tomado. Eu teria aceitado que ela me deixasse porque era difícil cuidar de mim, mas voltar com seu ex-infiel deve estar no livro de coisas que você nunca deveria fazer, mas não era minha responsabilidade consertar a bagunça que ela fez da sua vida. Pensei que esse seria o fim, que ouviria sobre seu drama à distância e seguiria com a minha vida, mas então ela entrou em contato na semana passada do nada. Recebi uma mensagem de Raquel. Tinham se passado cerca de 2 semanas desde que ela deixou Matt quando me enviou aquela primeira mensagem. Uma mensagem que, se você me perguntar, tinha um cheiro de que ela precisava recorrer a alguém porque tinha ficado sozinha.
estranha. Começou com: Oi, sei que não mereço uma resposta, mas tenho pensado em você. Depois ela disse que sentia muito, que percebeu que cometeu um erro e que foi embora porque estava com medo. Disse que nunca deixou de me amar e que queria conversar. Não respondi desde aquela primeira mensagem. Ela não parou de tentar me contatar. Ela tem me enviado mensagens quase diariamente. Desculpas, lembranças, mensagens sobre o quanto sente minha falta. Ela até perguntou se poderíamos tomar um café para esclarecer as coisas. Não sou bobo. Sei por que ela voltou. Ela não me procura porque de repente se lembrou que me ama. Ela faz isso porque não tem para onde ir. Matt fez o que Matt sempre faz. E agora ela está sozinha. E eu entendo. Ninguém quer se sentir abandonado ou não amado. Mas é irônico que foi assim que me senti quando ela me deixou. Parte de mim queria enviar uma resposta que a fizesse se sentir mal dizendo a ela para ficar fora da minha vida para sempre e um monte de outras coisas. Mas outra parte de mim se sentiu em conflito. Não vou mentir. Houve um tempo em que a amei tanto que teria feito qualquer coisa para tê-la de volta. Mas eu mudei. Não sou mais a mesma pessoa que implorou para ela ficar naquela noite. Sobrevivi ao câncer. Reconstruí minha vida e tenho certeza de que não posso nem devo permitir que ela volte depois de tudo que me fez passar. No final enviei uma mensagem simples. Preciso que você me deixe em paz, por favor. Respeite isso. Ela tentou discutir, mas não respondi. Não acho que estou pedindo muito depois do que aconteceu. Mereço alguém que não me abandone quando as coisas ficarem difíceis. Raquel pode estar arrependida, mas estar arrependida não desfaz tudo o que aconteceu, nem a dor, muito menos demonstra que ela não voltaria a fugir. Sei que Matt a tratou como lixo outra vez, o que não é surpresa para ninguém, nem mesmo para ela. Mas aceitá-la de volta seria como me deixar ser tratado como lixo. Mas eu não sou ela, e ela não é Matt. Essa dinâmica entre nós não vai acontecer. Espero que ela entenda e que isso me permita fechar este capítulo da minha vida. Um capítulo que por estar associado ao câncer é ainda mais doloroso. Toda a sua lembrança, especialmente a ruim, agora está ligada a isso. Atualização. Obrigado a todos que me apoiaram. Sim, meu câncer ainda está em remissão, mas tenho que fazer exames regularmente. Ainda assim, me mantenho positivo. Mas voltando ao assunto Raquel, depois de dizer a ela que precisava que me deixasse em paz, pensei que finalmente fecharia aquele capítulo, mas se estou aqui é porque estava enganado. Em vez de me dar espaço, ela intensificou suas tentativas. Começou a entrar em contato com pessoas do meu círculo, amigos em comum, conhecidos, tentando encontrar outra forma de se aproximar. No começo não ouvi muito a respeito porque a maioria das pessoas conhecia nossa história e respeitava meus limites. Então foram sensatas o suficiente para não me incomodar com isso. Mas então recebi uma mensagem do meu amigo Jake com algo que ele considerava que precisava me contar, o que me deixou surpreso com o quão baixo ela havia caído. Aparentemente Raquel havia dito a algumas pessoas que me deixou porque eu a estava excluindo emocionalmente durante meu tratamento. Ela estava distorcendo toda a situação para parecer a vítima. Foi então que realmente percebi, Raquel não se importava mais em se desculpar ou tentar reacender algo. Ela estava reescrevendo o passado para justificar o que fez. Era sobre garantir que não ficasse como a vilã da história. E por alguma razão, isso doeu quase tanto quanto quando ela me deixou. Decidi enfrentar isso de uma maneira que não implicasse contato direto com ela. Entrei em contato com as pessoas que ouviram sua versão dos fatos e contei a verdade. Não porque quisesse simpatia ou ganhar alguma batalha moral, mas porque não suportava a ideia de que ela andasse por aí agindo como se fosse uma figura trágica que não teve escolha a não ser me deixar. Por sorte, a maioria das pessoas com quem falei admitiu que tinha a sensação de que ela não estava sendo honesta. Sua história não se encaixava e até alguns de seus amigos mais próximos sabiam que ela estava distorcendo a verdade. Então me senti melhor porque estava me preocupando com algo que não era tão importante, afinal. Mas também foi aí que algo fez clique na minha mente. Ela estava jogando esse jogo há mais tempo do que eu havia percebido. Comecei a refletir sobre nosso relacionamento, não apenas a ruptura, e vi coisas que antes não via. Pequenos momentos em que sutilmente ela se fazia de vítima, como quando reclamava com amigos que eu não era mais divertido porque estava sempre cansado por causa do tratamento, ou quando dizia que se sentia presa à situação. Na época eu atribuía isso ao fato de ela estar sobrecarregada, mas agora podia ver que era parte de um padrão maior. Uns dias depois recebi outra ligação inesperada, desta vez de uma amiga em comum, Paula. Ela sempre foi mais amiga de Raquel do que minha, mas tínhamos mantido uma certa cordialidade. Ela me perguntou se eu tinha um minuto para falar e parecia incomodada. Quando atendi, ela não perdeu tempo. Paula me disse que Raquel tinha se reunido com alguns amigos e tentava fazer parecer que eu era controlador durante nosso relacionamento, que a fiz sentir sufocada durante meu tratamento. Não sei como descrever o que senti. Não foi tristeza, nem raiva, foi incredulidade misturada com exaustão. Eu havia passado meses lutando pela minha vida, me agarrando a qualquer fio de normalidade que pudesse enquanto ela se afastava. E agora estava agindo como se o verdadeiro problema tivesse sido eu? Depois disso me pus a pensar e me perguntei por que tudo isso me importava. Por que me incomodava o que Raquel dizia às pessoas? Eu já havia seguido em frente, ou pelo menos pensava que sim. Mas então entendi, não se tratava mais dela, se tratava do que sua versão da história representava. A versão dela dos fatos me fazia sentir que tinha que defender meu caráter,
como se eu não estivesse apenas sobrevivendo ao câncer, mas também a narrativa que ela criou ao meu redor. Não era justo, mas a vida raramente é. Eu podia continuar jogando na defensiva ou finalmente me afastar por completo, então tomei uma decisão. Me aproximei dos amigos próximos, os que estiveram comigo o tempo todo, e disse que não queria mais falar sobre Raquel. Se ela queria reescrever o passado, que o fizesse sem mim, eu não ia gastar mais um segundo tentando limpar a bagunça que ela havia causado. Para minha surpresa, a maioria das pessoas com quem eles haviam falado também já tinha tirado suas próprias conclusões sobre ela, sabiam quem realmente tinha ido embora quando as coisas ficaram difíceis. Dos meus amigos, eu podia esperar, mas do resto, sinceramente não. Bom, eu tinha meus indícios por causa da amiga dela e de outras pessoas com quem falei e que não eram tão próximas a mim, mas não esperava que mais gente estivesse do meu lado, então deixei pra lá e continuei minha vida. Não recebi mais mensagens de Raquel e tudo parecia voltar ao normal, mas justo quando pensava que as águas tinham se acalmado descobri algo mais. Um colega de trabalho me enviou uma mensagem. Você não vai acreditar quem solicitou um emprego aqui. Acho que não preciso dizer de quem ele estava falando. Minha ex agora estava tentando trabalhar na mesma empresa para a qual me transferi há 6 meses. O momento não podia ser uma coincidência. É aí que estou agora. Não tenho certeza se isso é apenas outra tentativa de se infiltrar de novo na minha vida ou se é uma coincidência que está mexendo com a minha cabeça. De qualquer maneira, não vou deixar que isso arruine minha vida. Sobrevivi ao câncer, sobrevivi à traição dela e também sobreviverei a isso. Se essa é realmente a forma dela tentar forçar seu retorno à minha vida, ela vai aprender que a única coisa que consegue é me afastar mais. Talvez ela aprenda por bem, ou talvez por mal. Já não preciso de conselhos sobre o que fazer com ela, já sei a resposta. Atualização 2. Não queria tirar conclusões precipitadas sobre Raquel solicitando um emprego na mesma empresa. Talvez fosse uma coincidência. Talvez ela realmente não soubesse que eu trabalhava lá. Tentei ignorar e me manter focado, mas a ideia ficou no fundo da minha mente me corroendo. Uns dias depois recebi uma mensagem da minha colega de trabalho do RH, alguém que conheço há anos, muito discreta e profissional, mas nem ela conseguiu esconder o incômodo da situação quando me contatou. Ela me disse que Raquel havia me colocado como referência em sua solicitação de emprego. De todas as pessoas que ela poderia ter escolhido, me escolheu. Não era só estranho, parecia um movimento deliberado. Não conseguia saber se era desespero ou manipulação, ou talvez as duas coisas. Por que ela assumiria que eu falaria a seu favor depois de tudo o que fez? Imediatamente enviei um e-mail para o RH dizendo que não me sentia confortável sendo usado como referência e que não tinha intenção de falar a favor dela. Fui breve e profissional. Minha colega me assegurou que eles lidariam com a situação e tentei deixar para lá, mas Raquel não tinha terminado. 2 dias depois entrei na sala de descanso durante o almoço e adivinhem quem estava lá? Conversando com um dos meus supervisores. Ela sorriu quando me viu, como se fossemos velhos amigos se reencontrando depois de anos. Senti que estava em um pesadelo surreal. Talvez ela pensasse que se apresentar pessoalmente jogaria a seu favor, que isso somaria pontos comigo de alguma forma, mas tudo o que demonstrou é que ela estava louca e não estava pensando com clareza. Mal a reconheci e me virei para ir embora, mas ela gritou meu nome, alto o suficiente para que todos na sala ouvissem. Começou a me fazer perguntas triviais, perguntando como eu estava, se ainda morava no mesmo lugar e em quais projetos estava trabalhando. Todos estavam olhando, tentando entender por que aquela mulher desconhecida agia de forma tão familiar comigo. Respondi de maneira breve e neutra, só tentando sobreviver ao encontro. Quando finalmente saí da sala, ouvi dizer alguém que costumávamos ser muito próximos. Fiquei furioso. Ela não estava lá pelo trabalho. Estava lá para se intrometer na minha vida outra vez. Mais tarde naquele dia falei com meu gerente e expliquei a situação. Não entrei em cada detalhe, apenas o suficiente para que ele entendesse por que eu precisava de limites. Para meu alívio, ele foi compreensivo. Disse que a solicitação de Raquel não avançaria e que eu não teria que interagir com ela em nenhum sentido. Mas Raquel não aceitou bem a rejeição. No dia seguinte, ela apareceu novamente no prédio. Não para uma entrevista, mas simplesmente lá. Não sei como passou pela segurança, mas estava vagando pelo corredor perto do meu escritório. A encontrei quando tive que ir a uma reunião e assim que a vi, ela tentou me parar. Desta vez não mantive a calma. Disse a ela diretamente que tinha que parar. Ela não estava tentando se desculpar, estava forçando seu retorno à minha vida e piorando as coisas. Disse que ela tinha que sair dali ou chamaríamos a polícia e que agora eu ia informar a segurança. Depois desse incidente, apresentei um relatório formal ao RH e avisei a segurança sobre o ocorrido. Estou pensando em dar um passo além, talvez solicitar uma ordem de restrição, embora a resposta do RH já tenha sido suficiente para mim. Naquela mesma noite recebi uma longa mensagem de Raquel nas redes sociais. Ela dizia que não percebeu o quanto estava me incomodando, que só estava tentando consertar as coisas. Continuava dizendo que queria demonstrar que agora era uma pessoa melhor e que faria o que fosse para consertar o que quebrou. Mas a questão é, eu não precisava mais que ela demonstrasse nada. O que eu precisava era que ela saísse da minha vida. O dano já estava feito. Não respondi. Não precisava. Bloqueei todos os lugares onde ela me contatou. Em vez disso, fiz algo que havia adiado por um tempo. Liguei para minha mãe. Não tinha contado muito sobre o que aconteceu com Raquel porque não queria que ela se preocupasse. Mas quando contei tudo, ela me disse algo que ficou comigo. O maior erro de Raquel não foi apenas ir embora, mas assumir que você sempre estaria lá esperando por ela. E ela tinha razão. Raquel havia construído sua vida sobre a crença de que eu era seu plano de reserva, que quando eu me recuperasse ela poderia voltar para mim como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Agora eu não preciso mais dela e quero fazer minha vida longe. Muito longe dela. É curioso como a vida funciona. Às vezes a pessoa que você pensava que te acompanharia pelo resto da sua vida,
Agora você quer que se afaste pelo resto da sua vida. Pensei que superar o câncer seria a coisa mais difícil que eu teria que fazer, mas de alguma forma parece que me afastar de Raquel é o mais difícil. De certa forma, parece ser pior que o câncer. Esta provavelmente será minha última atualização, a menos que aconteça algo mais inesperado, mas até então, obrigado a todos. Atualização 3. Depois de tudo o que aconteceu pensei que já tinha visto o último de Raquel, mas é claro, havia uma reviravolta porque a vida parece gostar de me colocar à prova. Algumas semanas depois do incidente no meu local de trabalho recebi uma mensagem de um número desconhecido, a primeira linha dizia: Por favor, não me bloqueie antes de ler isso. Soube quem era antes mesmo de terminar de ler a frase. Ela me disse que estava indo embora da cidade. Não consegui saber se realmente estava tentando recomeçar ou simplesmente fugindo da bagunça que havia criado. Aparentemente ela tinha aceitado um trabalho em outra cidade a vários estados de distância. Ela queria se despedir e se desculpar uma última vez. Ela escreveu sobre como não sabia como viver com a culpa do que havia feito, como sentia que não tinha apenas arruinado nosso relacionamento, mas também a si mesma no processo. Por um breve segundo quase senti pena dela, mas a palavra aqui é quase, porque ela é muito boa em manipular, mas não o suficiente para me fazer esquecer tudo o que aconteceu. Essa lembrança me trouxe de volta à realidade. Raquel só queria que eu dissesse que ela não era uma má pessoa para poder seguir em frente sem esse peso, mas ela é. Ela foi uma má pessoa, ela terá que aprender a se recuperar disso, mas não é problema meu e não vou facilitar as coisas para ela. Pelo menos isso evitou que eu solicitasse uma ordem de restrição. Poderia tentar de qualquer forma, mas não sei se um juiz a consideraria levando em conta que ela foi morar em outro lugar. Agora estou focando no futuro. Estou começando a sair para correr de manhã e vou fazer uma viagem para correr uma meia maratona em alguns meses. Bom, a maratona é a desculpa perfeita para a viagem. Atualização 4. Antes que me digam algo, eu tenho uma ordem de restrição. Esclareço isso porque muitos nos comentários mencionaram que minha ex estava demonstrando alguns comportamentos preocupantes. Então eu solicitei uma. Não foi um problema consegui-la graças à ajuda do meu trabalho, que é onde o assédio dela se tornou mais evidente de forma pontual, e tem sido útil até certo ponto. Não impediu que ela aparecesse novamente no meu trabalho, mas permitiu que aprendessem por 30 dias. Eu sei, não é suficiente para o quão perturbador isso está se tornando. Deixem-me contar o que aconteceu desde a minha última atualização. Consegui a ordem de restrição. Foi algo que obtive rapidamente porque conheço alguém que me ajudou a ver um juiz. Contei minha história e me concederam a ordem mais rápido do que o normal. Ainda assim, tive que esperar um tempo, mas estava tranquilo porque pensava que Raquel tinha se mudado e não tinha me incomodado em todo esse tempo. No entanto, 2 semanas depois, ou talvez 3, ela estava parada do lado de fora do meu trabalho. Estou tentando ir trabalhar de bicicleta, então de vez em quando deixo o carro em casa e pego a bicicleta. Aquele era um desses dias. Ela reconheceu minha bicicleta porque a tenho há muito tempo, embora até agora tenha usado muito pouco. E se antes ela tinha se comportado de forma perturbadora, agora era ainda pior. Ela estava apoiada na bicicleta, claramente tentando me impedir de subir e seguir o caminho mais rápido para casa, mas não estava longe do portão, então fiz sinal para os seguranças virem. Não eram os mesmos da sua visita anterior, já que a empresa de segurança alterna o pessoal. Mesmo assim, eles sabiam sobre a minha ordem de restrição e a história, então chamaram a polícia com o meu sinal. Disse a ela que pensava que estava em outra cidade e ela respondeu que tinha se arrependido e que pretendia ficar. Naquele momento eu sabia que tudo era mentira e que ela estava me assediando deliberadamente, a ponto de que poderia ter uma faca ou algo parecido, então me afastei. Ela continuava apoiada na bicicleta, provavelmente para me impedir de tentar escapar, o que nos dava alguma distância. Fui me movendo aos poucos até a entrada da empresa, já que naquele momento não importava se minha bicicleta poderia correr risco, mas eu sim. Entrei e esperei a polícia chegar. Ela ficou lá na bicicleta me olhando, mas não era um olhar simples, era perturbador. Finalmente a polícia chegou e saí para mostrar minha ordem de restrição e explicar a situação. Eles estavam com ela fazendo perguntas. Finalmente a levaram e meu advogado me informou que deram a ela 30 dias. Ela não estava carregando nenhuma arma ou algo similar, e isso é o padrão para uma primeira infração de uma ordem de restrição. Veja, não é o mesmo que não ter a ordem, mas ao mesmo tempo ela poderia ter me machucado e a ordem não teria tido muito uso. De qualquer forma, agora minha preocupação é daqui a 20 dias quando a pena de 30 dias terminar. Falei com a amiga dela que me ajudou e ela me disse que Raquel tem se comportado de forma estranha ultimamente. Acho que é hora de instalar câmeras e um alarme em casa para ficar mais seguro. Atualização 5. Obrigado pela preocupação, mas já instalei câmeras em casa e um alarme. Até me deram conselhos sobre quais câmeras escolher e onde colocá-las. Nota-se que aqui há muita experiência no assunto. Nunca me mudei da minha antiga casa porque sou proprietário dela. Se estivesse alugando, provavelmente teria ido embora há muito tempo. Vocês já devem saber para onde tudo isso vai dar, e eu também esperava. No entanto, passou-se quase um mês após o término da condenação para que eu tivesse notícias de Raquel novamente. Ontem à noite, por volta das 11 horas, pouco depois de me deitar para dormir, ouvi ruídos e o alarme disparou. Quando isso acontece, a empresa de segurança que instalou o alarme chama a polícia para verificar. Enquanto isso, eu tentava descobrir o que tinha acontecido. Tudo parecia normal, mas ao verificar a câmera da campainha vi uma pessoa sem cabelo parada a poucos passos da porta.
Perguntei quem era e ela se aproximou da câmera. Quando ela estava mais perto e pude ver melhor seu rosto, percebi que era Raquel. Ela tinha cortado todo o cabelo e me perguntou se eu gostava assim. Disse que era sua forma de mostrar solidariedade comigo pelo que eu tive que passar. Não respondi nada e esperei a polícia chegar ou que ela fosse embora, o que acontecesse primeiro. Finalmente a polícia chegou e mais uma vez ela foi presa. Não sei quais serão as consequências desta vez, mas liguei para meu advogado esta manhã e ele me tranquilizou assegurando que fará todo o possível para mantê-la longe. Agora há muito mais evidências, não apenas por descumprir a ordem de restrição, então só resta esperar. Pelo menos me sinto tranquilo sabendo que ela está detida e não poderá se aproximar por um tempo. Ainda assim, gostaria de encontrar uma solução definitiva para esta situação. Contarei a vocês quando souber mais sobre isso. Atualização 6. As coisas parecem estar chegando ao fim, ou pelo menos algum tipo de solução. Sei que passou muito tempo, mas eu estava lidando com tudo isso e não tinha informações concretas para fazer uma atualização. Não se preocupem, minha ex não me jogou para os jacarés como mencionei anteriormente. Ela não apenas descumpriu a ordem de restrição novamente, isso por si só poderia dar a ela até 6 meses de prisão, mas também houve a tentativa de invasão de domicílio, o que adicionou mais tempo à condenação. No entanto, a solução foi interná-la em um centro psiquiátrico porque ela estava claramente mal mentalmente em nossos últimos encontros. Além disso, a polícia entrou na casa dela e encontrou coisas perturbadoras, fotos minhas recortadas e até uma espécie de ritual com a minha foto lá, segundo o que eu sei. Além de ter sofrido com a infidelidade do ex, ela também tinha sido maltratada. Isso poderia explicar parte do seu comportamento. Outra coisa que aconteceu foi um surto psicótico em que ela tentou se machucar enquanto estava detida. Por essa razão foi internada, já que não está suficientemente estável para conviver com o resto da população carcerária. Ainda assim, quando receber alta clínica, o que não sabemos quando acontecerá, terá que cumprir com uma possível condenação por todas as coisas que fez. No total a condenação é de 5 anos. Ela poderia passar parte dessa condenação na instituição mental e o resto na prisão, ou toda a sua condenação na instituição se nunca receber alta. Então este é o tão esperado final. Sei que em 5 anos tudo isso pode se repetir, mas 5 anos é muito tempo e não sei se ainda estarei morando aqui ou se terei me tornado o melhor corredor de maratonas de todos os tempos. Me inclino a pensar que não será a última opção. De qualquer forma, tenho muito tempo para pensar no que farei com a minha vida, especialmente no que diz respeito a Raquel. Ainda assim, não posso deixar de agradecer por tudo o que fizeram, especialmente nas minhas primeiras publicações quando foram de grande ajuda. Os conselhos sobre câmeras e alarmes também foram muito úteis. Certamente adicionei valor à casa quando a vender se o próximo dono tiver uma ex tão assediadora quanto a minha.